Olá, eu me chamo Sandra Cússera e sou cofundadora do Instituto Cívitas. Ontem, no dia 14 de novembro de 2023, nós publicamos um artigo que, por sua vez, foi publicado no dia 13 de novembro no jornal Brasil Sem Medo e é de autoria de Paulo Briguet. E ele fala a respeito de uma decisão judicial que aconteceu na Inglaterra e que condenou um bebê de 8 meses à morte. Dada a relevância do tema, nós decidimos também fazer uma leitura desse artigo e deixar essa possibilidade também através da mídia do vídeo, que algumas pessoas preferem. Antecedemos o artigo, que é intitulado A Vida de Indi Gregory e a Morte da Europa, por um pequeno preâmbulo que diz: na hierarquia dos direitos humanos, nenhum figura mais alto que o direito à vida humana. Não por outro motivo constitui este o primeiro dentre os princípios do Instituto Cívitas. A relativização da vida ao lado da desumanização são os primeiros passos para que o homem adentre o perigoso caminho de ditar quem tem ou não o direito de viver, passando a decidir sobre vida e morte com ares de misericórdia. Neste brilhante artigo de Paulo Briguet, o autor aponta um destes lamentáveis expedientes, quando juízes estabelecem que as condições de vida impostas à pequena Indi tornariam sua morte mais digna que a vida. É o homem tomando o lugar de Deus. Vemos na concessão paulatina do direito ao aborto ou à eutanásia um caminho largo para que instituições humanas alcancem o poder arbitrário de decidir sobre a vida das pessoas. Hoje é a pequena Indi, amanhã a gestação a qualquer tempo. Quais serão os critérios depois disso? Estaríamos abrindo campo para a eugenia? Que nossas vozes possam se erguer em coro para o despertar daqueles que veem nesses falsos movimentos da alma uma atitude de compaixão. Numa tentativa de que as palavras do autor, ao final do seu artigo, não se cumpram como uma profecia. Indi Gregory está viva. Sua alma está agora na posse de todos os instantes, com Deus. Mas a Europa já morreu e não sabe. Começa o autor com uma citação de John Donne, poeta inglês. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, nunca mandes indagar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Das 4 maiores distopias do século XX, 1984, O Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e O Senhor do Mundo, 3 são ambientadas em Londres. Em Londres viveu e trabalhou por muitos anos o pai do comunismo, Karl Marx. A capital inglesa foi palco de grandes dramas e tragédias modernas. Ali, na pérfida Albion, viveu o genial Shakespeare. Ali reinou o cruel Henrique VIII. Ali foi decapitado o santo Thomas More. Ali criaram suas obras Chesterton e Bernard Shaw, C.S. Lewis e H.G. Wells, George Orwell e Evelyn Waugh. Não por acaso, a Inglaterra é atualmente o cenário de alguns dos piores horrores de nosso tempo. Na madrugada desta segunda-feira, 13 de novembro, morreu a pequena Indi Gregory, um bebê de 8 meses condenado à pena capital da ortotanásia por um grupo de médicos e juízes utilitaristas. Apesar das súplicas dos pais de Indi e da possibilidade de transferir a pequena paciente para uma clínica na Itália, onde ela seria submetida a um tratamento experimental, os cruéis doutores e magistrados ingleses preferiram a morte da criança, como já havia acontecido nos casos de Charlie Gard, em 2017, e Alfie Evans, em 2018. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, chegou a conceder cidadania italiana a Indi, para facilitar o processo de sua transferência para o Hospital Pediátrico Bambino Gesù, em Roma. Mas os tribunais ingleses foram irredutíveis. Estamos com raiva, com o coração partido e envergonhados, disse o pai da menina, Dean Gregory. O Serviço de Saúde Nacional e os tribunais não apenas lhe tiraram a chance de viver, mas também a dignidade de morrer em sua própria casa. A Inglaterra, assim como vários outros países europeus, tem hoje suas estruturas judiciais e médicas completamente dominadas pela cultura da morte. Exatamente como previu o padre católico inglês Robert Hugh Benson, em seu magistral romance O Senhor do Mundo, publicado em 1907. No livro de Benson, a primeira das distopias, as clínicas de eutanásia oferecem a possibilidade de morte segura e rápida para qualquer um. A pena de morte é utilizada como método misericordioso para a eliminação daqueles que insistem em acreditar na existência de um Deus onipotente. Em Admirável Mundo Novo, do também inglês Aldous Huxley, não existem mais pais, mães ou famílias.
As crianças nascem de incubadoras, o sexo é livre e, para o caso de gravidez, há clínicas de aborto permanentemente disponíveis. Na frente dessas clínicas, não há ninguém rezando pelas almas dos bebês mortos. Numa das passagens mais impressionantes de O Senhor do Mundo, a personagem Mabel Brand decide acabar com a própria vida utilizando-se de uma dessas clínicas misericordiosas. Ela toma essa decisão depois de assistir uma procissão em que os inimigos de Deus exibem os corpos mutilados de adultos e crianças cristãos pelas ruas de Londres. Em seu cinismo cheio de empatia, as palavras do juiz Robert Peel, que condenou a menininha à morte, assemelham-se à propaganda de uma clínica de eutanásia. A dor experimentada por essa pequena garota não se justifica quando confrontada com uma condição incurável, uma expectativa de vida muito curta e nenhuma perspectiva de recuperação. Ainda não chegamos ao ponto em que os cristãos são perseguidos e aniquilados como no livro de Benson, mas as multidões já saem às ruas de Londres entoando cânticos que pedem o extermínio dos nossos irmãos mais velhos, os judeus. O apoio ao terrorismo islâmico e à morte de inocentes, seja na Inglaterra, seja em Israel, é a evidência de que estamos assistindo ao suicídio de uma civilização. Indi Gregory está viva. Sua alma está agora na posse de todos os instantes, com Deus. Mas a Europa já morreu e não sabe.